Bom dia, quinto B! Nossa aula de hoje é de ciências e é uma continuação do ciclo da água. Recebi maquetes lindas de vários alunos, muito bacana ficou o trabalho de vocês. Depois eu mando foto aqui no grupo, tá bom? Então, olha só, página 68 a 70. Então, aqui na página 68 é uma leitura, o álbum de ciências, sobre o ciclo da água e o clima, tá? Mostra aqui um infográfico explicando o caminho dos rios voadores. O que são os rios voadores? É quando as águas do Oceano Atlântico sofrem intensa evaporação, carregando o vento de vapor. Então, a gente chama de rios voadores. Tá bom? 2, olha só aqui a 2, ó. Essa umidade é levada pelo vento para o interior do continente. Ao seguir terra adentro, a condensação desses vapores resulta em chuva sobre a floresta. Pela transpiração, as árvores desenvolvem a água da chuva para a atmosfera na forma de vapor de água. 3. Essa umidade avança para o oeste em direção à Cordilheira dos Andes, onde parte dela se precipitará novamente. Precipitará vai cair novamente em forma de chuva, neve ou granizo, formando as cabeceiras dos rios da Amazônia. 4. Parte da umidade muda de direção e segue para o sul do Brasil e pode precipitar nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Região sul do Brasil é aqui, ó. Então, toda vez que na previsão do tempo fala vai virar o tempo na região sul, consequentemente, na nossa região sudeste, vai esfriar ou vai chover. Só que aqui sempre, geralmente, chega primeiro. E a gente já está há 38 dias chovendo em Ubatuba, né? Como o ciclo da água pode influenciar no clima? O clima é caracterizado principalmente pelas temperaturas e pelos níveis de precipitações do local. Níveis de precipitações do local são os níveis de chuva. Ou seja, ele é determinado em grande parte pelas chuvas. A chuva de uma região pode vir muitas vezes de localidades distantes. É o que costuma acontecer nas regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, como mostra a figura. Esse fenômeno ficou conhecido como rios voadores. O nome se deve ao fato de que a umidade gerada pela transpiração da vegetação da Amazônia pode conter tanta água quanto o próprio rio Amazonas. Então, a transpiração da floresta pode ter mais água do que a própria água que tem nas nuvens para chover, porque a Amazônia tem muitas árvores, essas árvores transpiram e também acumulam água. Página 69. Ciclo da água, cobertura vegetal. A vegetação de uma região tem um papel muito importante no ciclo da água, como a proteção do solo e a absorção da água da chuva. Observe a comparação a seguir. Então, é muito importante as árvores, principalmente nas regiões das margens dos rios, porque além dela segurar a terra, ela ajuda a manter os rios limpos. E quanto mais árvores a gente tira, mais deslizamento de terra vai acontecer. Solo com vegetação. O solo coberto por vegetação é um solo mais poroso, que permite a passagem de líquidos e gases. Isso acontece por causa da presença de canais subterrâneos criados pelas raízes. Assim, a água da chuva penetra facilmente as camadas internas do solo. As plantas absorvem água pelas raízes. A água restante pode acumular-se em lençóis subterrâneos, que são chamados de solo, que são camadas do solo localizadas acima das rochas impermeáveis e que originam as nascentes dos rios. Tá? Então, como elas dão origem às nascentes dos rios, por isso que é importante as margens dos rios ter árvores plantadas, vegetações.
Então, aqui é uma representação esquemática para fins didáticos, elementos representados fora da proporção, cores e fantasia, né? Então, aqui é pequenininho para a gente poder ter uma explicação. Solo sem vegetação. O que acontece com o solo sem vegetação? Quando o solo está sem vegetação, ele fica compactado e sem porosidade. Na ocorrência de chuvas, a área sofre uma erosão, processo em que a água não consegue penetrar no solo e escoa pela superfície, arrastando toda a camada superficial do solo, com seus nutrientes e sedimentos, até as áreas mais baixas. Esse escoamento superficial pode encher o fundo de marés, córregos e rios com sedimentos, prejudicando esses ecossistemas, processos denominados assoreamento. Então, quando a gente não tem muita árvore nas margens, o que acontece? A terra de cima ela vai começar a sair com a chuva, com o vento, com a água, porque não tem o que segure aqui. E aí vai acontecendo erosões, buracos no solo. Isso também vale não só para margens de rios, mas para quando começam a desmatar os morros e construir casas. Quando começa a chover vários dias, uma hora vai descer toda aquela terra fazendo uma erosão. E aí as casas que não estão construídas em local adequado e ainda retiram a vegetação, desce junto com a terra, acontecendo essas tragédias que a gente sempre vê na TV nas épocas de chuva, principalmente em janeiro, dezembro, principalmente aqui na região sudeste. Agora, questão 4. Qual a importância da vegetação para o ciclo da água? Por que a vegetação é importante? O que a vegetação faz nos rios? O que a vegetação protege? E por que ela é importante no ciclo da água? Ela ajuda o ciclo da água. Ela mantém o quê? Ela mantém os rios limpos, ela segura o solo, evitando erosões. Tá? Então, é isso que você vai responder aqui na 4. Ela também ajuda a água a manter, acumular água subterrânea nos lençóis freáticos. Questão 5. O que poderia acontecer se a vegetação dos morros e das margens de rios fosse removida para dar lugar à construção? O que acontece, gente, quando a gente começa a desmatar os morros e margens de rios e construir casas? O que acontece? Um outro exemplo aqui da nossa região. A Tamoios, que é aquela estrada que liga Caraguá, São José, São Paulo, ela, toda vez que chove muitos dias, passa na televisão, a Tamoios está interditada. Por quê? Porque eles fizeram vários morros, desmataram vários morros, e aí quando chove muito, não há o que segura aquela terra. E aí começa a ter pequenos deslizamentos. Para não haver tragédia maior, eles sempre bloqueiam ali a Tamoios. Então você pode pesquisar que toda vez que chove muito vai aparecer no jornal: a Tamoios está interditada por risco de desabamento. Porque foi feita às pressas, porque desmatou todas as margens, né, para construir a estrada. E aí a gente já sabe o que acontece. Na nossa página 70, o ciclo da água, mananciais. Chamamos de mananciais as fontes de água ou reservas hídricas utilizadas no abastecimento público. Podem ser superficiais, como os rios, lagos, riachos e represas, ou subterrâneas, como os aquíferos e lençóis subterrâneos. A proteção dos mananciais é muito importante para garantir tanto a qualidade quanto a quantidade de água ideais para toda a população. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, cada pessoa precisa de 110 litros de água por dia para atender às suas necessidades, como beber, cozinhar, realizar higiene pessoal e do ambiente. Se um manancial é poluído, toda a população que depende de suas águas é prejudicada. Para preservar os mananciais, é preciso impedir o desmatamento, planejar a captação de água para os municípios, evitar grandes áreas de solo impermeabilizadas, tratar o esgoto, limitar as construções nas margens dos rios, entre outros. Então, olha só, o que é evitar áreas de solo impermeabilizada? Evitar
asfaltar tudo quanto é região. Entre o asfalto e o bloquete nas ruas, o bloquete é melhor. Por quê? Porque fica aquelas fissurinhas, né? E aí a água vai infiltrar. Agora, o asfalto, ele deixa tudo impermeável, a água não tem para onde ir. Então, o que acontece com essa água da chuva que não tem para onde ir? Quando chove em grande quantidade, dá enchente, porque a água não consegue achar o curso do rio, né? Então, é evitar impermeabilização, é evitar asfaltar, tá? Deixar áreas mais naturais. É claro que ninguém quer ruas de terra, mas o bloquete é a melhor opção. Então, aqui tem um exemplo de ações humanas que causam impactos negativos. Então, olha só, desmatamento. Então, o desmatamento prejudica o meio ambiente, polui os rios. Ocupações irregulares nas margens dos rios, aquelas construções na beirada dos rios. Ubatuba tem bastante na beira de rios, beira de mangue, né? Captação excessiva de água, muita água sendo utilizada em somente um lugar. Esgoto não tratado lançado nos rios. Aqui em Ubatuba, infelizmente, tem muitos prédios que lançam esgoto no rio e acaba indo para o mar. Questão 6. A imagem a seguir mostra um manancial poluído. Então, está aqui, ó. Liste o que poderia ser feito para melhorar a qualidade da água desse importante recurso. Então, quais são... Fugiu a palavra da Pro aqui. Quais são as ações aqui do texto que podem ser feitas para não poluir os mananciais? Então, essas são as nossas atividades de hoje de ciências. Na página 71 tem uma experiência que você vai usar uma caixinha de leite e sementinha de alpiste, tá? A Pro vai tentar fazer na sala de aula e gravar para vocês, mas quem quiser fazer essa experiência, pode fazer, que fica bem bacana e não é caro. Pega uma caixinha de leite vazia, corta no meio, pega duas, né? Põe terra em uma, joga bastante alpiste. Põe terra na outra e não joga muito alpiste. Você vai deixar crescer as duas. O que quer mostrar essa experiência? Na caixinha que tem bastante alpiste, se você colocar água e virar a caixinha, você vai ver que aquela terra não vai escorrer. Por quê? Porque a raizinha do alpiste segura aquela terra na caixinha e aí não vai fazer um buraco, não vai fazer uma erosão. Na outra caixinha que tiver bem menos sementinha plantada, se você jogar água e virar a caixinha, a terra toda vai escorrer, porque não tem o que segura aquela terra. Então é como se fosse o solo, que não tem as árvores que seguram a terra. Também tem uma cruzadinha aí no blog, então você não precisa imprimir, você faz a cruzadinha, linha por linha, que vai formar a palavra no meio ciclo da água, tá bom? Então essas são as nossas atividades de ciência. A Pro tá na sala do Meet das 7h40 às 8h50, que depois é aula de artes. E no final da aula, 10h40, eu volto também, tá bom? Beijos!